Vamos para a palavra de Deus. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu quero a sua paciência para lermos os 5 primeiros versículos do capítulo 3 e os 5 primeiros versículos do capítulo 4, muito conhecidos. Amém? Tem gente animada aí? Diz-nos assim as Santas Escrituras: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, outra versão, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Outra versão, foge. Capítulo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Outra versão, não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos os textos, temos um tema, mas o Senhor tem palavras. E nós continuamos pedindo que sejam as tuas palavras, que seja o teu falar, que seja aquilo que está no teu coração para nós. Por isso pedimos, fala, Senhor, fala conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Quem concorda pode dizer: tome assento adorando. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua, fica ao pé de mim. É verdade, enche-me de e gozo pra te servir. Fala-me suave, aleluia, vencedor Pai, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia
sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo, aleluia. Os tempos são difíceis, os dias são maus, as tempestades se levantam, as falsas doutrinas se espalham, os falsos profetas são erguidos nos altares. As advertências para a última hora de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos e profetas, elas estão mais evidentes para hoje do que em qualquer outro tempo. Há uma mistura do que é servir a Deus de verdade, com uma declaração de que eu tenho Deus. Há uma confusão de revelações científicas com revelações espirituais. Estão alastrados na terra os planos, os mais diversos planos do diabo contra famílias, contra homens e mulheres de Deus, contra igrejas fiéis. A palavra de Deus é inerrante, infalível e imutável. Mas muitos estão trazendo novas versões espúrias, mentirosas, tirando textos, palavras-chave de versículos e fazendo com que a Bíblia seja uma palavra para esta geração continuar como está. E a Bíblia é uma palavra de revelação, primeiro, do quanto estamos errados, do quanto somos errados, do quanto as nossas naturezas não prestam, a natureza carnal, a natureza humana. Mas alguns sábios deste século, filósofos, dizendo-se pastores, estão trabalhando uma nova versão para a Bíblia Sagrada. Agora, o que eles não sabem é que a palavra que será aberta no dia do julgamento não será a palavra que os homens fizeram para o seu tempo. A palavra que será aberta naquele grande dia é a palavra de Deus, nos seus originais, para aquilo que foi escrita. Mas os tempos são difíceis. Há tantas aglomerações de pessoas e poucas mudanças de vidas. Nós temos a estimativa de no mínimo 60 milhões de evangélicos nesta nação. 60 milhões, e não se vê o sal destes 60 milhões. Não se vê a luz destes 60 milhões. Se estes estimados tivessem verdadeiramente nascidos de novo e fossem cheios do Espírito, 60 milhões de missionários no Brasil, o Brasil já estaria impactado com a glória de Deus. O problema é que no meio dos 60 milhões, temos vários no terceiro casamento, no quarto casamento, no quinto casamento. Temos vários que abandonaram o uso natural do homem, da mulher, e misturaram as coisas. Destes 60 milhões, tem pessoas que estão vivendo vida dupla, estão vivendo no pecado entregue. Então, não tem como achar luz nesse lugar. A luz do Senhor brilha na vida dos que são transformados pelo Evangelho, porque o Evangelho do Senhor, o verdadeiro,
é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Fuja destes lugares, escapa-te por tua vida. Eu quero pregar a palavra de Deus, não quero me preocupar no que você vai pensar, porque eu quero ser fiel à inspiração do Espírito Santo do Senhor. Eu não quero preocupar em ficar tendo que tapar brechas de possíveis entendimentos errados. Eu quero me preocupar em ser um canal da voz do Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Por isso quero ministrar nesta noite, o Senhor nos dando palavras sobre o tema: para tempos difíceis, o avivamento é a cura. Qual é o tema? Mais uma vez, por favor. Não há como escaparmos de todas as ciladas deste tempo se não formos cheios do Espírito Santo. E é interessante porque, além desses ataques, de tantas heresias que vêm infiltradas com cara de gente boa, além disso, o diabo tem atacado os casamentos, esfriado os relacionamentos, tem atacado as famílias. Os jovens que se dizem cristãos, quando vão para a faculdade, 70% desviam. Isso quer apontar algumas coisas para nós. Primeiro, e eu acredito que essa seja a mais importante, os pais não são exemplos para os seus filhos. Os filhos vêm para a escola, vêm para a igreja, aprendem a adorar a Deus, aprendem a ler a Bíblia, aprendem que não deve mentir, que não deve fazer coisas erradas, voltam para casa e veem os seus pais fazendo tudo aquilo que foi dito que não se deve fazer. Sim ou não? Os filhos vêm na igreja, a igreja diz que tem que orar, mas o pai não ora, a mãe não ora, porque os filhos, primeiro, são imitadores dos seus pais. Os seus pais são heróis para os seus filhos. O papai é o herói, a mamãe é a heroína. Se o pai for um traficante, o filho quer ser um traficante herói. Sim ou não? Sim ou não? Se para o filho que vai crescendo, seu pai trai a mãe, com toda a esperteza dele, o filho vai querer trair a esposa que ele tiver, porque acha que o pai está fazendo certo, porque para ele o pai fala mais alto que Bíblia, fala mais alto que pastor. O exemplo dentro de casa é a maior dívida dos pais para com seus filhos. Vale a pena ressaltar que tem filhos que veem seus pais assim e tomam decisões. Eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe, mas é raro. Na sua casa tem que ter louvores a Deus, na sua casa tem que ter oração ao Senhor, na sua casa tem que ter culto doméstico. A sua mamãe tem que falar: hoje nós vamos jejuar, hoje nós vamos consagrar. O seu papai tem que falar: olha, o papai hoje está se preparando para o culto à noite, porque à noite Deus vai falar conosco, vai nos avivar. Mas falta isso. Entenda, queridos, a mamãe de John Wesley, de Charles Wesley, foi a peça fundamental para ele ser o grande avivalista, ensinando, gastando tempo, ocupando sua vida. Perguntaram para Billy Graham: o que é que você fala a respeito dos seus filhos terem permanecido na fé, permanecidos na fé, a despeito do que saiu, depois voltou. Ele disse: a minha esposa Ruth.
porque ela sempre foi aquela que ensinou, que doutrinou, que esteve presente, que orava. A nossa casa tem que ser um ponto de avivamento para os nossos filhos. Pai, melhora essa performance de pai. Mãe, melhore em nome de Jesus. Pai, se encha do Espírito Santo. Mãe, se encha do Espírito Santo. Tem muitos casais que chegam da igreja e vão falar mal disso, mal daquilo, atingir um, atingir o outro, falar que o outro não deveria fazer isso ou aquilo. Para com isso, se converta em nome de Jesus. Se você tem algo para falar, fale com seu esposo em secreto, mas com temor e tremor no coração, ou procure a liderança da igreja e fale com ela, mas poupe os seus filhos em nome de Jesus Cristo. Seja exemplo para os seus filhos, para esse mundo mau que está desviando os nossos jovens, que está cooptando a mente dos nossos jovens. Muitos se tornam aqueles que caem nas narrativas malignas do esquerdismo, das coisas erradas. E eu não quero tocar em política, eu quero dizer que os nossos filhos não podem ser cooptados por essas narrativas. Nós somos cristãos, nós somos lavados no sangue de Jesus, nós temos uma natureza diferente, a natureza de Cristo habita em nós, nós somos uma igreja dos salvos, a geração eleita, um povo de um comportamento que faz a diferença na terra. Mas é tão fácil para os nossos filhos caírem no engano, porque os argumentos são fortes, mas o pai não tem tempo para falar com o filho, o pai não tem tempo para falar com a filha, a mãe não tem tempo para se gastar com isso, dando à igreja a responsabilidade. Não, senhores, a responsabilidade é primeiro sua. Eles vão imitar você, o seu filho vai te imitar, a sua filha vai te imitar, e quem ele está imitando? Está levando eles para o céu. Só tem um jeito dos nossos filhos escaparem desse tempo, só tem um jeito dos nossos filhos não caírem nas ciladas de Satanás, só tem um jeito para os nossos jovens serem repletos do Espírito Santo, quando eles olharem para o papai e para a mamãe e ver neles a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Para esse tempo difícil só há uma cura: o avivamento. E avivamento não é, mais pela milésima vez, não é falar em línguas. Tem gente que fala em línguas, mas mente. Fala em línguas, mas engana. Fala que Deus falou e Deus não falou. Fala que Deus mandou, mas Deus não mandou. É falso. Avivamento não é falar em línguas, ainda que o avivado fala e tem que falar. Avivamento é uma vida pautada na palavra. É uma vida que vive para a glória de Deus. Avivamento é aquele que nunca deixa Jesus. É aquela que nunca vira as costas para Jesus. É aquela pessoa que pode até passar momentos que se sente vazio, que se sente angustiado, mas a decisão está ali: eu não deixo Jesus Cristo por nada. É hora dos pais se encherem do Espírito Santo e viverem uma vida que o Senhor seja glorificado nela. Chegue para os seus filhos e pergunte para eles: qual é o seu sonho? O que é que você quer ser quando crescer? Você ouvirá e saberá se o seu filho está avivado ou não, se o seu filho é de Deus ou não. Se você falar assim, você quer ser um missionário, e o seu filho falar assim, nunca. Enquanto ele deveria falar, é tudo que eu quero. Não, né? Ele deveria falar, é tudo que eu quero.
Porque quando o Espírito Santo vem para alguém, o sentimento de querer ganhar o mundo inteiro para Jesus vem junto com o Espírito Santo. Então se ele deseja ser um missionário, aí você vai educá-lo. Filho, você pode ser um missionário sendo médico. Você pode ser um missionário sendo engenheiro. Você pode ser missionário sendo um trabalhador no ramo de lanternagem. Você pode ser um missionário, trabalhador no ramo de panificação. Mas você também pode ser um missionário enviado por Deus. Você também pode ir às nações. Ou pode ser um pastor aqui, um pastor ali. O que eu quero dizer, meu filho, é que o importante é que Deus dirija a sua vida. Uma mãe espiritual não chega para sua filha e diz: filha, eu quero que você case com um homem rico, porque você tem que ser cuidada, porque eu não admito que você case com um pobre. Essa mãe não conhece Jesus Cristo. Uma mãe tem que chegar para sua filha e dizer: filha, eu quero que você case com aquele que Deus escolheu para ser o seu esposo, porque a mamãe, a despeito de qualquer outra coisa, quer que você seja feliz e abençoada, e Deus sabe escolher. Nós temos que mudar a nossa linguagem. Ah, pastor, eu quero casar e ter um filho só. Eu quero casar e ter 3 filhos somente. Eu quero casar. Não, se você é de Deus, você quer casar e ter os filhos que Deus tem para você. A pessoa que aceita Jesus Cristo perde a vontade própria. A pessoa que é avivada não tem vontade própria. A pessoa que é tomada por Deus e vive para a glória de Deus, ela diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como acontece no céu. É por isso que tem gente infeliz na igreja. É por isso que tem gente depressiva na igreja. É por isso que tem gente brigando na igreja. É por isso que tem gente que não tem sentido na sua alma e está dentro da igreja. Por quê? Porque vive para si mesmo. São os amantes de si mesmos. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sonho, eu sei o que é melhor para mim. Você não sabe de nada. Quem sabe tudo, ele tem nome: Jesus Cristo. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe onde você tem que chegar. Ele sabe como trabalhar a sua história. O avivamento pode curar tudo isso. O avivamento pode curar tudo isso. Os nossos jovens não terão depressão. Os nossos adolescentes não terão depressão. As nossas crianças não serão deprimidas, porque hoje o índice de depressão nessas áreas estão aumentando aceleradamente. Crianças com ansiedade, adolescentes com ansiedade, jovens com ansiedade dentro da igreja. Ah, pastor, esse é o mal do século. O mal do século é a frieza espiritual. O mal do século é a distância de Jesus Cristo. O mal do século é virar as costas para Deus. Abrace Jesus, se renda para Jesus, entrega a sua vida a Ele. Para de conversa: eu sou dele, mas não é. Eu ando para ele, mas não anda. Para com falsidade e hipocrisia. É hora de deixar ele reinar. Receba o avivamento. Receba o avivamento. Reaja em nome de Jesus. Receba o avivamento. Porque é que nós lemos as advertências e não reagimos. Porque é que nós lemos as advertências para essa última hora e não reagimos. Porque nós estamos como amantes de nós mesmos. Não existe adoração mais. Ah, mas eu sou assim. Pelo amor de Deus, você não pode ser assim. Nós temos que ser o que Jesus chamou. Porque é que nós temos pessoas tímidas que explodem na presença
Me responda, por favor. Pessoas que não tinham coragem de pegar no microfone, hoje pregam para multidões. Por quê? Me responda. Eu sou assim, uma resposta de covardia. Eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser. Eu quero vencer a minha natureza terrena. Eu quero vencer as minhas limitações. Eu quero, porque o meu Jesus merece que eu vença a mim mesmo. Jesus, quando vai, Mateus 24, 24 DCM. Jesus, quando está falando de advertências para a última hora, ele parece que, eu vejo em Jesus o desejo de, fica aqui sobre os pés, por favor, o desejo de Jesus olhar para a gente e falar assim: acorda, desperta, a última hora está aí. Eu tenho falado, por que que não me ouvem? Acorda! Deus quer chacoalhar a igreja. Para de meio termo, para de preguiça. Vai orar, crente. Vai orar, obreiro. Às vezes o obreiro fala: estou cansado. Irmão do céu, você trabalha cansado. Mas você também, quantas vezes foi jogar bola cansado? Quantas vezes foi jogar bola cansado? Quantas vezes foi jogar vôlei cansado? Quantas vezes foi para o churrasco cansado? Quantas vezes foi lá no pit dog do outro lado cansado, mas porque gosta do sanduíche? Pelo amor de Deus, é verdade ou não? Agora, para Deus não pode orar porque está cansado. Tem que converter. Tem que aceitar Jesus. Porque a gente não ora porque não tem cansaço. Ou não ora porque está cansado. A gente ora porque precisa mais de oração do que comida, mais de oração do que bebida, mais de oração do que qualquer outra coisa. Nós temos que buscar aquele que tem resposta. Nós temos que buscar aquele que nos guarda. Nós temos que buscar aquele que restaura, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que muda a história. Ah, se nós entendêssemos o poder da oração, o poder dos joelhos que se dobram diante do Rei da Glória, que tem todo o poder no céu e na terra. As advertências de Jesus, como que desesperado, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam teus escolhidos. Não está acontecendo um punhado de coisa dessa? Camarada revela o CPF, a identidade, o dia que foi, o dia que não foi, o que pensou, mas a igreja não tem compromisso. A ceia é para qualquer um, a vida de qualquer um, nas baladas, quantas pessoas nos altares, vestido parecendo que está num desfile de moda, a forma de vestir, as roupas que vestem, estou falando do altar. O comportamento, a gíria, as acusações, as palavras, as brigas na internet, escandalizando muita gente, sugeriam: acautelai-vos, cuidado, não sejam enganados. Quem vai servir a Deus tem que ter temor e tremor diante da majestade eterna. Ele é o Salvador e Senhor. Ele tem o poder de tirar a vida e dar a vida. Ele tem o poder de salvar e de mandar para o inferno. Tenha maturidade espiritual. Receba avivamento. Abre essa boca e dá glória. Vê se você consegue, pelo amor de Deus. Pastor, o senhor é estúpido. Se você sentisse o que eu estou sentindo aqui, talvez falaria até coisas piores.
Deus quer uma igreja que seja dele. Deus quer uma igreja que represente Ele. Deus quer uma igreja que seja cheia do Espírito dEle. Deus quer gente de caráter. Deus quer gente que tenha honra. Deus quer pessoas honestas. Ah, pastor, receio que Deus não consegue me mudar. Receio que você não quer mudar, porque Ele muda qualquer um. Ele muda qualquer um. Ele muda, querido, esse tanto de laudo, de TDAH, de autismo, queridos, respeitando a ciência, mas Deus tem poder de curar tudo. Deus tem poder de sarar tudo, de mudar tudo. Batakai, Shaddai. Ele tem o poder de mudar a sua história agora mesmo. Até a partir de ontem, Ele pode mudar hoje a sua história. Nós servimos um Deus grande, vivo, todo poderoso. Ele é quem está no controle de todas as coisas. Por que eu não experimento Ele? Por que você não se nega para chegar a Ele? Essa é a questão. Porque para chegar a Ele, ser dele, tem que negar a si mesmo. Tem que negar e rejeitar os seus próprios sonhos, suas próprias vontades. Mas pastor, eu sou uma pessoa inteligente, volitivo, pensante, racional. Eu sei o que eu quero. Por isso, você não encontrou com Ele. Porque se você tivesse tido um encontro verdadeiro com Ele, você usaria todo esse seu potencial para saber que Ele sabe o que faz, para saber que Ele sabe escrever história, Ele sabe perdoar pecados, Ele sabe mudar história, Ele sabe mudar tudo. Ele é poderoso, Ramacai. Então, se nós tivéssemos tido esse encontro verdadeiro, ao invés de sair de nós murmurações, reclamações, apontamentos, não pode ser, não deve ser, nós deveríamos ter negado a nós mesmos já, e andado olhando para Ele, dizendo: cumpra em mim a tua vontade. E cada situação que acontecesse conosco, nós diríamos: ensina-me mesmo, Senhor, o que tu queres ensinar. Agora me prepara, Jesus, eu quero encontrar com o Senhor naquele dia. Se nós tivéssemos um encontro verdadeiro e fôssemos avivados, diríamos como Paulo, o grande homem de Deus, avivado, ungido, cheio do Espírito Santo: as provas, as tribulações, as coisas que eu enfrento agora, com tantas coisas que acontecem contra a minha vida, é nada diante da revelação da glória do porvir, diante daquilo que está separado, que está reservado para mim na glória, na eternidade. Ei, Padá-se Amanda, Orapacá, Comadaia. A igreja que tiver um encontro com Jesus não vai ter coragem de murmurar, não vai ter coragem de reclamar, não vai ter coragem de mentir, não vai ter coragem de pecar, não vai ter coragem de abandonar o caminho, o trilho da fé, porque quem encontrou com Ele sabe quem Ele é, sabe da graça, sabe da presença. Quem teve um encontro com Ele certamente diz: para quem iremos nós? Só Tu tem palavra de vida eterna. Aí abraça mandarai, sabe o que o Espírito Santo disse? É meu sonho avivar a igreja. Quem deu crédito à nossa pregação? É meu sonho te encher do Espírito Santo, diz o Senhor. É meu sonho alegrar a sua alma com a minha presença, diz o Senhor. Rabasadaia, é meu sonho te tomar pela mão, te esforçar, te ajudar. Rabasai, Urabacandaraia, é meu sonho ser chamado de teu pai e te chamar de meu filho. Eita, Urabacandasse Amanda, é meu sonho andar contigo, ainda que seja pelos espinhos, pelos fogos, pelos mares, pelos vales, pelo vale da sombra da morte. É meu sonho andar contigo, porque eu me revelarei a ti, o teu pai que cuida de você. A pergunta é: quem aceita?
Porque a gente não aceita Jesus e nem a sua proposta, a sua vontade, o seu plano, o seu projeto com palavras. A gente aceita com entrega. É com entrega. O que está acontecendo nesses últimos dias? Você está prestando atenção? Não tem um WhatsApp ligado aí não? O que acontece na igreja de hoje? Pergunte para os pastores das igrejas sérias. Deus derrama no culto, aviva, renova. No próximo culto, a igreja está morta de novo. Pergunte. Aí no outro culto Deus derrama. E a igreja vai cheia para casa. No próximo, morta de novo. Pense na sua vida e em cada culto. Chega aqui, tem que bajular para adorar. Se pedir para levantar a mão, tem gente que apela. Já começou. Agora vai lá no show da Madonna, da Lady Gaga. E veja 1,5 milhão de pessoas no mínimo. Até amanhecer. Implorando para ela não ir embora. Que vergonha. Que vergonha do culto que nós prestamos para Deus. Diante do hotel onde está a Lady Gaga, gente sem comer, querendo ver um tchau dela. Eu vim desse mundo, eu sei o que é. Os shows da minha época, as multidões, a pessoa que está nesse mundo perdido, para ela é tudo estar lá. Já passei por lá, com drogas, com um punhado de coisa. E eu não estou criticando eles, eu estou criticando nós. Porque eles estão perdidos e aquilo é o show da vida deles. Mas nós fomos achados. Nós fomos libertos. Nós tínhamos que entrar na igreja adorando o Criador, adorando o Salvador, adorando o Espírito Santo. Nós tínhamos que entrar na casa de Deus dizendo: oh, glória a Deus, eu estou na casa de Deus. Mas pede para levantar a mão, apela. Pede para dar glória a Deus, para que isso? Pede para orar com vontade. Deus não é surdo. Sim, Deus não é surdo, mas quem ora com vontade não consegue orar baixinho. Ora com graça, gritando o amor, o clamor, a busca do Deus Todo-Poderoso. Quem precisa de Jesus, abre o coração, abre a boca. Abadácia Vandaraia. Será que tem adoradores aqui, pelo amor de Deus? Será que tem gente que levanta as duas mãos, que dá glória a Deus, que agradece a salvação? O dia que Deus derramar o avivamento que Ele quer derramar, a igreja comportará muito mais que a multidão comportou para a Lady Gaga. Fã-clube chamado de monstrinhos. Os rituais. Nosso Brasil, nós temos que orar porque rituais foram feitos por causa disso. Aí chama a igreja para orar, não posso, estou cansado. Teve gente que deixou o trabalho, se demitiu para ir no show. Teve gente que gastou fortuna para muitas coisas nesse show. Foi de graça, mas muita gente gastou muita coisa para estar lá. Qual é o seu comportamento diante do Rei? Qual é a adoração que Ele recebeu de você nesta noite? Como está o seu coração na casa daquele que pode salvar a sua alma?
como está a sua vida, como está o seu semblante diante do Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, que não é qualquer um, é aquele que foi para a cruz e tomou o nosso lugar e morreu ali por nós. Tem um avivamento no ar querendo cair sobre nós. Pastor, por que é que aquele povo sentiu assim, aquele vontade de gritar, de estar lá e ficava falando tanta coisa? Por que que eles falam aquilo, pastor? Eu não consigo falar isso para Jesus, porque você está longe de Jesus e Jesus não é mais a pessoa que era para você. O que faz eles chegarem lá é o que aquela cantora é para eles. O que faz eles deixarem tudo e abrir a boca lá e ter um comportamento diferente é o que ela cantora é para eles. Então a pergunta é: o que Jesus é para você? Não existe culto frio, culto quente, culto isso, culto aquilo. Existe gente fria e gente cheia do Espírito Santo. Cada mais melhor esse culto, melhor essa adoração, melhor o seu compromisso com Deus. Só tem um jeito de vencer os dias difíceis, só tem um jeito de vencer os tempos trabalhosos, só tem um jeito de vencer os falsos profetas, de vencer as falsas mensagens, de vencer tanta coisa errada que está por aí. Só tem um jeito: se encha do Espírito Santo, faça Jesus voltar a ser a pessoa que Ele sempre foi para você. Você esqueceu que foi Ele que te libertou, que foi Ele que te salvou, que foi Ele que mudou a sua história, foi Ele que te curou, foi Ele que se apresentou a ti. Quem é Jesus para você? Mateus 16, ele faz essa pergunta: quem eu sou? O que eles dizem que eu sou? Ah, que tu és um profeta, Jeremias, João Batista e tal. Aí ele torna essa pergunta pessoal: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pregar para mortos tem duas coisas. Primeiro, eles não ouvem, não sentem, não entendem, não percebem. Então é desastroso pregar para mortos. Mas tem uma segunda coisa: o poder da palavra que se prega. Tegassamai, Urabassai, Adandakaia. Ezequiel 37, estamos, versículo 11, estamos sem esperança e como cortados, estamos mortos em sepulturas. Aquele povo estava morto. Até então não ouviram ninguém, mas Deus chamou um profeta e perguntou ao profeta no versículo 3: poderão ter vida estes ossos? O profeta tinha vida com Deus. O profeta não estava morto, o profeta estava cheio da presença de Deus, o profeta conhecia Deus, o profeta andava com Deus, o profeta tinha experiência com Deus. Arabiadai. Tu sabes, Senhor, eles estão mortos, os ossos estão sequíssimos, separados, e cientificamente eu andei olhando no Google, e não tem jeito de ter vida ali não, acabou. Mas o Senhor é que sabe. Tugarácia mandai, Arishamaia. Quem está cheio do Espírito Santo sabe que esse mundo não manda em nada, Adakassaia. Que esses profetas falsos não mandam em nada, que essas revelações falsas não mandam em nada, e que Deus está sobre tudo e sobre todos, assentado no alto e sublime trono, e basta uma palavra dele, Ashevarakai. Tu sabes, Senhor. E para os mortos que não tinha como e não ouviam palavras nenhuma,
Deus disse: profetiza a minha palavra. Porque quando você falar, eu vou parafrasear para você entender, e eu sei que é teológica a aplicação. Quando, Ezequiel, você falar a palavra que eu te ordenar, o morto vai te ouvir. Porque a minha palavra tem poder. Abraça daí, eu quero lembrar a igreja que Jesus Cristo tem uma palavra que é mais forte que a morte. Lázaro! E o morto escutou. Araban, sarai, uracai. A palavra de Jesus é mais forte que a morte. Eu quero vos lembrar que Jesus Cristo tem uma palavra que quem não tem ouvido ouve. Mar, aquieta-te. Eu quero te lembrar que Jesus tem uma palavra tão poderosa que o que não existe, ouve. Como assim, pastor? Não existe. Depende da palavra. A palavra de Deus diz que o Senhor chama a existência. Chama, palavra. Chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Rapacassai. Por isso Deus bradou dos céus, e Deus é um em três, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus bradou do céu: haja! Ora, se cai. É a palavra. Colassandai. Então, Ezequiel, fale o que eu vou te falar, e vai ter vida. Essa é a segunda coisa. Primeiro, falar para morto que não ouve. Segundo, se a palavra é de Deus, o morto vai reagir. E eu digo como profeta do Senhor, talvez um dos menores existentes, que essa palavra foi Deus que ordenou dos céus. Que todos ouvirão e entenderão esta palavra, cada saia. Mas a reação é dentro do livre arbítrio de cada um. Rakashadai. O Ezequiel profetizou: ossos se ajuntem. Vem a carne, vem a nervos, vem a pele. Estavam como mortos. O corpo bonito, tudo ajuntou, tudo legalzinho, mas tudo deitado como morto, Marcondes. E aí Deus falou: agora profetiza o Espírito. Diga: vento vem dos quatro cantos e sopra. Aquele sopro lá é o ruach, no hebraico, que é o mesmo que ele usa para soprar no homem lá no jardim. Profetiza ele: vento dos quatro cantos da terra, vem sobre estes corpos. Sabe o que o texto diz? Que um numerosíssimo exército se levantou no lugar do vale de ossos secos. Nós estamos num tempo de vale de ossos secos. Casamentos, lares, famílias, filhos, filhas mortos e não tem vida, mas tem uma palavra sendo pregada. Tem uma palavra que o Senhor está nos dando, e Ele te dará autoridade para sair desta noite, neste culto, com a palavra dEle no seu coração, na sua boca, para profetizar vida. E eu não sei se você vai crer, mas eu já estou crendo que vai ter vida lá na sua casa, que vai ter mudança lá na sua casa, que tudo vai mudar. Adácia, Amanda, tem um homem aqui cansado, ele está sentindo todo dia cansado, e o Senhor diz: isso é espiritual. Você parou com a sua vida espiritual, você estacionou, mas nesta noite eu te dou uma palavra: levanta-te e venha a primeira vez na oração, e nunca mais faltará poder sobre a sua vida. Não faltará graça, não faltará saúde.
Xarabá, Sandaragá, Yaramai. Fique sobre os pés e já vai recebendo o avivamento. Fica sobre os pés e já vai recebendo. Mas fica como quem tem fome, como quem tem sede, como quem quer de verdade. Ezequiel, diga ao meu povo que eu vou tirar eles das sepulturas. Eu vou trazer vida. Vocês me ouvirão e viverão. Você e eu não terá como escapar desse tempo mau, dessas tempestades de friezas, de traições, de adultérios, de fornicações, de tantas coisas ruins nos altares. Veremos coisas piores, de igreja, shopping center. Veremos coisas piores. Mas se nós nos enchermos, nada disso nos atingirá. Não seremos melhor do que ninguém, nos colocando e nos sentindo as melhores pessoas da terra. Não. Quem é avivado não sente isso. Quem é avivado tem humildade, tem temor, tem tremor, e sabe que quem pensa estar em pé tem que cuidar para não cair. Eu tive um dos pastores nessa minha caminhada, enquanto fui pastoreado, pastor Sebastião Agostinho. Ele dizia: você que está em cima, tome cuidado. Você que já chegou no top da montanha, tome cuidado, porque não tem outro lugar para você senão descer. Você entende isso? Ah, mas eu já cheguei. Então tome cuidado, porque agora é só descer. Seja humilde. Valorize o lugar que você está. E não se acha melhor do que ninguém. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Quem quer vencer os dias maus? Eu não quero mexer com nada de emoção, nada disso. Não existe isso, senão não vai funcionar. Mas quem quer vencer os dias maus? Quem quer permanecer com toda a armadura? Quem quer vencer os tempos difíceis? Primeiro conselho de Deus: foge daqueles que vivem o contrário. O texto diz, versículo 5: foge deles, afasta-te deles. Podemos passar por ali, por lá, termos amizades e amizades, mas intimidade é com quem tem a mesma fé. Cuidado com quem você está colocando na sua cozinha. O maior índice de traição é por pessoas que têm intimidade na casa. Cuidado com quem está sendo conselheiro seu, conselheira sua. Telefones, ligações, mensagens, compartilhamento de vídeos, tentando te ajudar e desviando você daquilo que é a palavra. Foge. Cuidado com os livros de alta ajuda, que te ensina não ligar para as pessoas. Tem tanta gente pondo na internet, pastores. Você quer viver bem? Saia
dessa amizade, não sei o quê. Irmão, Jesus foi para o meio dos pecadores. Uma coisa é intimidade, outra coisa é influência de amizades. Cuidado com esse negócio. Eu aprendi a amar a mim, e quem não está comigo, o quê? Porque Deus nos ensina a perdoar os nossos inimigos e amar os nossos inimigos. Cuidado com os livros que você está lendo. Cuidado com as pessoas que você está seguindo e estão modelando você ou remodelando você. Nós somos de Deus. Nós somos o povo que a terra chama de bobo, mas o céu chama de fiel. Bateram na sua face, denuncia. Não, a Bíblia diz, oferece a outra. Não tem nem glória a Deus. Falou para andar uma milha. Ninguém pode te obrigar a nada. Quem é que está querendo te obrigar aqui? Não, a Bíblia diz, anda 2. Ou nós somos de Deus, ou acabou. Nós não somos um presente para o mundo. Nós somos um presente para Deus usar. Então, se você quer vencer, fuja desses caluniadores, fofoqueiros. Fuja. Primeiro conselho. Segundo conselho, cumpre a obra que Deus te chamou, que é o que vai estar no versículo 5 do capítulo 4. Cumpre a obra de um evangelista. Outra vez Deus vai falar através de Paulo a Timóteo: toma posse da vida eterna. Vai valer a pena se a gente chegar lá e for salvo. Pastor, todos os caminhos levam a Deus. Verdade bíblica. Todos os caminhos levam a Deus. Só que só um caminho leva para a salvação. Todos vão cumprir o que está escrito em Filipenses 2, versículos 10 e 11. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Naquele dia Satanás vai ter que se dobrar, Anácia, Mandai, Ganácia, diante dele, o Rei da Glória, e dizer: tu és Senhor, Anácia, Mandai. Naquele dia, os homens caluniadores, Nietzsche, os homens mais piores ateus da história, vão ter que se dobrar diante do Rei da Glória e dizer: tu és Senhor. Mas somente os que andaram com Jesus, que negaram a si mesmos, que passaram por tribulações, por provações, e não negaram o seu Cristo, encontrarão com Ele para a vida eterna salvos. Quer vencer os tempos difíceis? Aleluia! Então vem à frente para a gente orar. Nós vamos buscar, esse lugar aqui é consagrado. Eu passo madrugadas aqui dizendo: Senhor, que essa frente seja repleta da tua glória. Que pessoas que vêm à frente sejam impactadas, mudadas, transformadas, sejam curadas, sejam libertas, sejam salvas, reconciliadas. Cheguem mais à frente e vão chegando. Nós vamos implorar que Deus derrame avivamento. E eu volto a dizer: avivamento tem barulho, tem língua estranha, tem todas essas coisas, mas o que prova o avivamento não são estas coisas. O que prova o avivamento é quando Deus tem a liberdade de vir para dentro de nós. Olhei para 3 pessoas, elas viraram o rosto para não olhar para mim. Eu não sei por que isso. Se está em pecado, confessa em nome de Jesus. Eu não sou bicho. Estou pregando uma palavra de Deus. Ou não é?
Será que foi Deus que falou conosco? E Ele falou primeiro comigo, não com você. Primeiro comigo, depois com você. Então, o que nós vamos buscar aqui é a presença dominante. Não é a presença arrepiante, que sente um arrepio, vai para casa e volta à vida de pecado. Não, é a presença dominante. Quando Ele vem para dentro de nós e gosta de ficar. Pastor, Jesus gosta de ficar quando? Quando a palavra passa a ser seu guia. Não a religião. Tem religiões maravilhosas e glória a Deus por isso, mas não muda pessoas. O que muda é você lutar todo dia para praticar essa palavra, para viver essa palavra. O pastor não vai te mudar, 70 gente orando, 1000 pessoas orando e jejuando, não vão mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é essa palavra. Eu te oferto o milagre da mudança da sua vida, essa palavra. Pastor, não dou conta de viver essa palavra. Comece a viver. Pastor, eu peco todos os pecados que essa palavra condena. Então a partir de hoje não minta mais e começa por isso. Essa palavra vai entrar. Eu quero que você guarda, porque vai ser um memorial de mudança na sua vida. Pastor, eu tenho 10 pecados que precisam mudar. Muda um hoje. E diz: Deus, eu quero mudar todos, mas esse aqui não pratico mais. Você vai ver que essa palavra vai começar os efeitos dela. Aleluia. Olha a visão que o Espírito Santo deu. Eu fiz assim, imaginando entrar no coração da pessoa. E quando eu fiz assim, a palavra virou água e lavou o coração da pessoa. Essa palavra, ela tem o poder dela mesma. Ame, receba, pratique o evangelho do Senhor. Ele disse: ide por todo mundo e anuncie essa palavra. Quem está pregando aí? Um ex-cachaceiro, um ex-drogado, um ex-prostituto, um ex-adúltero, um ex não vale nada, e ele mudou a minha vida. A palavra dele, eu ouvia a palavra dele e o meu coração ardia, e eu dizia para mim: eu tenho que viver essa palavra para morar no céu, mas eu não consigo. Mas Deus ouviu o desespero da minha alma, e Ele veio para mim e habitou na minha vida e me libertou. Aceite a palavra, não brigue com ela, ame a palavra. Que pena que vocês não vieram, mas cada um escolhe o que quer. Nós vamos orar. Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. Sabe os testemunhos que mais glorificam Jesus? Aquelas pessoas que eram contra o evangelho, os evangélicos, jogava pedra na igreja, queimava, queria matar. E aí Jesus vai lá e muda, e converte de tal maneira que quem queria matar agora quer morrer por Jesus. E sai gritando por aí que Jesus é vivo. Que loucura. Mas como assim, pastor? Alguém fez uma lavagem cerebral? Não. Interessante, quando a gente é novo convertido, você tem aquelas inocências do novo convertido. Deus abençoe, né? Senhor, fala comigo. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá. E daqui um pouco Deus está te dando a revelação da palavra, porque essa palavra não é um livro qualquer, ela é viva. Essa palavra, irmã Fabiana, ela salta para dentro de nós, ela aquece a alma, ela muda o coração, ela muda a vida, muda a história.
Então, eu vou orar para que Deus nos dê avivamento. Talvez ninguém fale línguas estranhas, mas vai receber o avivamento. E a partir de hoje, uma mulher de caráter se levanta. Um homem de caráter, pastor, eu já tinha caráter, mas vai ter um caráter melhor ainda. Eu também vou ter um caráter melhor ainda. Porque a gente vive mudando, melhorando. Então feche os seus olhos e faça uma reflexão do que você tem ouvido nesta noite. Você que está pela internet, faça essa reflexão também. Que a sua alma e não a sua boca, que o seu coração e não a sua boca, dê respostas para Deus. Ninguém é perfeito, mas nós podemos aperfeiçoar. Ninguém é santo o bastante, mas podemos nos santificar. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Em todo tempo Ele vem para mim. Em todo tempo Ele vem para você. Enquanto a vida, Ele está dizendo: eu quero ser teu pai, e eu quero que tu seja minha filha. Eu quero ser teu pai, quero que você seja meu filho. Adabassai, eu quero te tomar pela mão, dirigir os seus passos. Eu quero tomar a sua vida e escrever a sua história. Dê respostas. Dê respostas.